Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Você está conosco em nosso momento verdade absoluta. Há uma grande diferença entre provação e juízo. Provação são momentos difíceis, são decisões que precisamos tomar em momentos difíceis que desafiam a nossa fé e a nossa obediência. E a partir das decisões que nós tomamos em momentos difíceis, virá sobre a nossa vida bênção ou virá sobre a nossa vida juízo. Juízos são dores que são consequência de pecado. Juízos são dores que Deus coloca sobre o ser humano porque este fez escolhas em direção ao erro, em direção ao pecado. Nós vamos olhar nas circunstâncias bíblicas e nós vamos entender a diferença de prova e de juízo. A vida de Noé, Deus o visita e manda construir uma arca. Esse homem é tirado da sua zona de conforto para uma jornada dupla. É uma prova na vida desse homem e ele é aprovado por causa da sua obediência. Quando Deus derrama a chuva e inunda sobre toda a terra, mata toda a geração nos dias de Noé, é logicamente que não era uma provação, mas era um juízo por causa do pecado que aquelas pessoas viviam. Vamos olhar para a vida de Abraão. Deus fala com ele: sai da tua terra, da tua parentela, do meio da casa do teu pai e vai para a terra onde eu te enviei. Logicamente não foi fácil para Abraão deixar tudo para trás e obedecer a Deus, mas ele foi aprovado, pois ele o fez e obedeceu a Deus. Outra vez olhamos para Sodoma e Gomorra, em contraste com a vida de Abraão. Deus derrama fogo e enxofre do céu sobre essa cidade, queima todas as cidades com as suas pessoas. Claro que não foi prova, foi um grande juízo por causa do pecado. A vida do rei Davi, ele entra em um adultério, ele se torna homicida. E no Salmo 32, o verso 3, o 4 e o 5, Davi descreve o sentimento dele naqueles dias que ele estava passando, dias tão difíceis. E ele descreve: enquanto calei os meus pecados, se secaram os meus ossos. E enquanto que eu calei os meus pecados, a mão de Deus pesava sobre mim. E no verso 5 ele diz: e quando ele se arrependeu dos seus pecados, confessou os pecados, veio a cura sobre a vida dele. Davi não estava passando por uma prova. Davi estava passando por juízo por causa de pecado. Ele estava sofrendo. Aquele bebezinho que nasceu, fruto do adultério, faleceu. E muito tempo depois, Davi teve que colher a espada, nunca se apartou da sua casa por causa de juízo, por causa de pecado. Mas nós podemos olhar também para pessoas que passaram grande prova. José no Egito foi convidado a deitar-se com a esposa de Faraó. Ele não aceitou por obedecer a Deus. Foi acusado de intimidação sexual. Ele foi jogado na cadeia por 2 anos. Aquilo que José passou, ele passou porque ele escolheu obedecer. E ele passou uma grande prova e Deus o tirou dali para ser o segundo maior governante do Egito. Vamos olhar para Paulo e Silas na prisão. Eles foram para a prisão não por causa de juízo, mas pela pregação do Evangelho, por obediência ao mandado do Senhor Jesus. Eles foram açoitados e passaram dores lá na cadeia. Mas nós podemos olhar outra vez para o primeiro assunto, os 2 ladrões da cruz. Aqueles que foram crucificados junto com Jesus, os 2 estavam lá, não por provação, mas por juízo. Eles eram criminosos e por causa da sua vida, eles precisaram pagar um alto preço, o preço da cruz. Vamos voltar para o outro assunto. O apóstolo Paulo passou nudez, passou frio, passou fome. Por onde ele andou, ele sofreu por causa da pregação do Evangelho. E lógico que não foi juízo, mas foi prova, foi tribulação por causa da pregação do Evangelho. Há muitas pessoas que vivem debaixo de juízos
sérios por causa do seu pecado, mas não admitem que o pecado está trazendo sofrimento para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, ou para a sua vida financeira, ou para a sua saúde. O que fazer quando eu estou debaixo de juízo? Como proceder? Algumas pessoas ficam rebeldes, se endurecem, ficam ainda pior, saem da presença de Deus, não vão mais aos cultos, porque elas se acham muito boas e perfeitas, e elas não deveriam estar passando por aquilo, porque é como se Deus fosse injusto com elas. Essas nunca serão curadas. Outras anestesiam a sua dor, anestesiam a porta fechada, e elas dizem, é apenas uma prova, todos passam pela situação, todo mundo passa por isso, e elas também não serão tratadas. Mas o procedimento correto é admitir o pecado, reconhecer o erro, se quebrantar diante da presença de Deus e clamar pela cura. Davi foi curado, ele confessou o pecado, ele chorou e jejuou vários dias. Deus curou o seu casamento, curou a sua família e curou a sua dignidade. A porta da cura diante de um juízo é arrependimento, quebrantamento, se humilhar na presença de Deus, mudar de vida, abandonar o pecado e começar um novo caminho. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Deus é o mesmo do Antigo Testamento, Deus é o mesmo Deus do Novo Testamento. Em todo o tempo, até Jesus voltar, Deus continuará colocando juízo sobre todos os que procedem e insistem no pecado. Eu desejo que você repense a sua vida e você entenda essa palavra. E desejo que Deus abençoe você pelo entendimento desse assunto. Amém.